Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Fiocruz aponta a maior queda de casos e mortes do ano por Covid-19. A Anvisa vai mandar equipe para investigar morte da jovem que tomou vacina da Pfizer em São Paulo. A agência pede que vacina da Janssen venha com os efeitos adversos descritos na bula. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano. A Anvisa informou agora à noite que servidores da agência vão acompanhar de perto a investigação sobre a morte de uma adolescente que recebeu uma dose da vacina da Pfizer. O Pedro Leão tem os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salce, e todos que acompanham o Jornal da Record. A decisão da Anvisa foi tomada depois de uma reunião com representantes da Pfizer. O objetivo da agência é obter mais informações sobre o caso. A adolescente de 16 anos, moradora de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, morreu 7 dias depois de tomar a dose da Pfizer. A decisão da Anvisa acontece mesmo após o governo de São Paulo concluir que a vacina não foi a causadora da morte da jovem. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a menor sofria de uma doença grave e rara, chamada de púrpura trombótica trombocitopênica, conhecida como PPT. E essa doença acabou levando à morte da jovem. A análise foi feita em conjunto entre 70 profissionais da saúde do Estado de São Paulo e os resultados agora serão entregues à Anvisa. Salce. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Um estudo da Fiocruz mostra que o número de casos de Covid e de mortes pela doença sofreu a maior queda desde o início do ano. Os detalhes agora com o Leonardo Ack, direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo. Boa noite. Oi, Salce. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, no caso das mortes, a redução chegou a 3,8% ao dia na semana de 5 a 11 de setembro. Já são 12 semanas consecutivas de redução. Houve queda também na taxa de ocupação de leitos de UTI. Apenas uma capital, o Rio de Janeiro, tem ocupação acima de 80%. Boa Vista, com 76%, e Curitiba, com 64%, estão na zona de alerta intermediária. Agora, aqui no Rio, a Prefeitura liberou eventos em espaços abertos com até 500 pessoas e as competições esportivas podem ter metade da capacidade com o público que tenha a vacinação completa. Salce. Obrigada, Léo, pelas suas informações. Já em Belo Horizonte, a situação é diferente. O índice que mede a transmissão do coronavírus subiu pela 5ª vez seguida. A Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O número de transmissão, o número médio de transmissão por infectado, chamado índice de RT, estava em 0,86 na sexta passada. Uma semana depois, está em 1,08. Isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para 108. Esse número é o maior desde maio deste ano. Por aqui, a ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 está em 44,9% e 32,01% nos leitos de enfermaria. A Secretaria Municipal de Saúde acredita que essa alta na transmissão não vai impactar o sistema de saúde. Salce. Assim esperamos, né, Virgínia? Obrigada pelas suas informações. E olha, a Anvisa pediu à fabricante Janssen que inclua na bula da vacina contra a Covid-19 reações adversas que possam ocorrer nas pessoas que receberam a dose única do imunizante. O Yuri Ascar tem as informações direto de Brasília pra gente. Yuri, boa noite para você. Algum motivo para preocupação, Yuri? Nenhum motivo, Salce. Boa noite para você. A Anvisa destacou em comunicado que novos efeitos adversos podem ser identificados ao longo do tempo de uso de quaisquer medicamentos, incluindo aí as vacinas. A mudança é porque foram identificados casos de aumento do tamanho ou da quantidade de linfonodos com surgimento de caroços no pescoço, sensação de dormência em alguma parte do corpo, que é chamada parestesia, e a diminuição da sensibilidade da pele, a hipoestesia, além de zumbido no ouvido, diarreia e vômitos. Os casos são raros e o uso da vacina da Janssen
continua recomendado pela Anvisa. Salce. Obrigada, Yuri, pelas suas informações. Boa noite. A Alemanha retirou o Brasil da lista de países considerados de alto risco por causa da pandemia. A partir de domingo, o país vai liberar a entrada de brasileiros que apresentarem teste negativo para a Covid-19, realizado 72 horas antes da viagem. A autorização inclui os imunizados com a Coronavac, vacina que aguarda a aprovação das autoridades europeias. Com isso, os brasileiros vacinados não precisam mais fazer quarentena ao entrar no país. E Campo Grande suspendeu algumas medidas de segurança depois que Mato Grosso do Sul atingiu metade da população completamente imunizada contra a Covid-19. Então vamos até lá conversar com William Franco. William, boa noite para você. Oi, Salce, boa noite. Conforme a decisão publicada em Diário Oficial, comércio, bares, restaurantes, cinema e igrejas estão autorizados a funcionar com a capacidade máxima de público. A mudança nas regras de biossegurança contra a Covid-19 levou em consideração o momento atual da pandemia, que segue em queda no número de casos e mortes pela doença. Mas as novas regras só valem a partir de segunda-feira e o uso de máscara ainda é obrigatório. A capital também liberou a dose de reforço para idosos com 65 anos. Jovens acima de 18 anos com alto grau de imunossupressão também podem tomar a terceira dose. Salce. Tá certo, obrigada, William. O Ceará vai ampliar o horário de funcionamento dos restaurantes. O Anderson Lima tem os detalhes. Anderson, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Este é o maior avanço na reabertura das atividades desde o início da pandemia aqui no Ceará. E o novo decreto já passa a valer a partir de segunda-feira. Com as mudanças, restaurantes passam a funcionar até 1 da manhã e os salões de festas dos condomínios poderão ser reabertos. Os eventos sociais e corporativos também terão ampliação na capacidade, que passa a ser de até 400 pessoas. E as escolas podem ter 100% de ocupação das salas de aula. Outra novidade é a volta das torcidas ao Estádio Castelão, que vai receber evento teste com 10% do público. E todos devem estar completamente imunizados. Esse avanço só está sendo possível graças à redução no número de casos e de mortes da doença aqui no estado. Salce, eu volto com você. Obrigada, Anderson. Vamos agora para Curitiba, porque a Prefeitura decidiu antecipar a segunda dose da vacina da Pfizer para grávidas. A Beatriz Frenner explica para a gente como vai funcionar. Beatriz, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você, uma ótima noite a todos. As gestantes que terão a segunda dose antecipada são aquelas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer entre os dias 26 de junho e 27 de agosto. A aplicação será na próxima terça-feira, no dia 21. E funciona das 8 da manhã até às 5 horas da tarde nos 19 pontos de vacinação distribuídos aqui por Curitiba. O novo boletim do coronavírus mostra que o estado do Paraná teve mais de 2.200 novos casos confirmados de Covid nas últimas 24 horas e também 74 novas mortes pela doença. 74% dos adultos no Paraná já estão vacinados com pelo menos a primeira dose e 39% com a imunização completa. Salce. Obrigada, Beatriz. Neste sábado terá mutirão de vacinação contra a Covid em Manaus. O objetivo da Prefeitura é intensificar a imunização com a terceira e segunda doses da vacina, mas quem ainda não recebeu nenhuma dose também pode comparecer. A Paloma Mendonça tem as informações pra gente. Paloma. Boa noite, Salce. O mutirão começou nesta sexta-feira e vai até sábado com locais de vacinação funcionando em horário estendido. Os postos poderão vacinar quem precisa receber a primeira, a segunda dose e também a terceira dose para idosos acima dos 70 anos. Durante a tarde desta sexta-feira, o governo do estado mudou a orientação e autorizou a imunização dos adolescentes acima de 12 anos. A justificativa é que os casos adversos no estado são poucos, apenas 2 e sem gravidade. Em Manaus, quase 43% da população já completou o ciclo vacinal.
Salsi. Obrigada. E em Alagoas, o governo decidiu prorrogar o decreto que autoriza o funcionamento de bares e restaurantes até 2 da manhã nos finais de semana. O Neto Mota traz as informações agora pra gente. Oi, Neto. Oi, Salsi. Boa noite para você. O decreto emergencial de combate à Covid-19, elaborado pelo governo de Alagoas, foi prorrogado por mais 7 dias. 102 municípios foram mantidos na fase amarela dentro do plano de distanciamento social controlado. Com isso, continuam mantidos por aqui o funcionamento do comércio e de academias em horário normal, salões de beleza, barbearias e o transporte intermunicipal com 75% da capacidade. Além da flexibilização dos bares e restaurantes, eventos podem acontecer com até 200 pessoas em locais abertos e com até 100 em ambientes fechados. Segundo o governo de Alagoas, o estado já completou o esquema vacinal de 35% da população. Salsi. Obrigada, Neto. A aprovação do presidente americano Joe Biden alcançou o menor nível desde que ele assumiu o comando dos Estados Unidos em janeiro. De acordo com a pesquisa do Instituto Ipsos e da agência Reuters, 50% dos americanos desaprovam o governo de Joe Biden. Outros 44% aprovam e 6% se mostraram indecisos. Desde agosto, a popularidade do democrata tem caído, mês em que era realizada a retirada total das tropas americanas do Afeganistão. A saída aconteceu após 20 anos de ocupação. Mais de 650 mil bandeiras brancas foram colocadas junto ao monumento de Washington, na capital americana, em memória das vítimas da Covid-19 no país. A exposição foi lançada oficialmente nesta sexta-feira. No local, há 6 quilômetros de trilhas entre as bandeiras. A idealizadora da mostra disse que o objetivo é levar as pessoas a refletir sobre as consequências da Covid e tornar visualmente possível entender quantas pessoas morreram por causa da doença. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.